Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. China habilitou mais 10 frigoríficos de carne suína e bovina brasileiras para exportação. Volume de produtos do agronegócio exportado pelo Brasil de janeiro a setembro deste ano cresceu 6%. Vendas externas dos produtos do complexo soja recuaram neste ano. Analista da Scott Consultoria vai fazer um balanço do mercado do boi. Diretor da Embrapa fala dos desafios da pesquisa brasileira no Brasil. Taxa Selic e Risco Brasil. O que isso afeta no crescimento do país? O Agora Agro já está no ar. A China habilitou mais 5 frigoríficos de carne suína brasileira para exportação. A notícia ela foi divulgada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por meio do seu Twitter. Mais uma notícia muito boa para a pecuária brasileira, disse a ministra. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, agora o Brasil passa a contar com 16 plantas credenciadas a exportar carne suína para o mercado chinês. Além das 5 plantas produtoras de carne suína, a China habilitou outras 5 para exportação de carne bovina. Já a carne de frango também foi contemplada e mais 3 plantas agora podem exportar, totalizando 46 plantas aptas a fornecer ao mercado chinês. O país mais afetado pela PSA se tornou o principal destino da carne suína brasileira no ano passado e continua assim neste ano. Junto a Hong Kong, a China recebeu 53% de toda a carne embarcada no acumulado de janeiro a outubro deste ano. E nesse período foram embarcadas 515 mil toneladas da proteína, o que representa um crescimento de 14%. Já a soma das exportações atingiu no período o valor de 1.136 milhões de dólares. Um crescimento de 30% no período. O volume de produtos do agronegócio exportado pelo Brasil de janeiro a setembro deste ano cresceu 6% frente ao mesmo período do ano passado, atingindo a quantidade recorde, segundo dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Esse aumento esteve atrelado ao crescimento das vendas de carnes, milho, algodão, etanol e café. O faturamento em dólar, no entanto, caiu 4%, somando 72 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano. E segundo pesquisadores do CPEA, esse resultado se deve à queda nos preços médios pagos pelos produtores do agronegócio de produtos embarcados. Em real, o faturamento apresentou baixa, ainda mais intensa de 15%, o que se deve aos efeitos tanto da queda dos preços em dólar, quanto da valorização da moeda brasileira. Depois de registrarem altas expressivas em 2018, as vendas externas dos produtos do complexo soja recuaram neste ano. Já o milho e as carnes têm registrado forte avanço nos embarques. No caso do cereal, a quantidade exportada de janeiro a setembro deste ano mais que dobrou frente ao mesmo período do ano passado. Quanto às carnes, os aumentos nos valores foram de 9% para a carne bovina, 12% para a suína e 3% para as aves. Ressalta-se que o incremento das vendas externas de carnes tem sido influenciado pela crise sanitária na China, em decorrência do episódio da peste suína africana, PSA. A China se mantém como principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, com participação de 32% do total vendido pelo setor, seguido por países da zona do euro, com 15%, e os Estados Unidos, 7%. Mesmo que o volume embarcado pelo agronegócio brasileiro continue em expansão, no último trimestre, o faturamento de 2019 ele deve ser inferior ao obtido no ano passado, que vale lembrar que foi recorde.
Isso porque a oferta mundial de produtos do agronegócio em patamares elevados tem pressionado para baixo os preços externos neste ano. No geral, a economia brasileira tem apresentado bons fundamentos macroeconômicos, com inflação na meta e redução das taxas de juros. Vale lembrar que taxas de juros em níveis menores podem favorecer os investimentos na produção agrícola, o que, por sua vez, contribui para que a oferta brasileira de alimentos, fibras e energia continue em expansão. E depois do intervalo, analista da Scott Consultoria vai fazer um balanço do mercado do boi gordo. Diretor da Embrapa fala dos desafios da pesquisa brasileira aqui no Brasil. E a taxa Selic e o risco Brasil. O que isso afeta no crescimento do nosso país? Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Na conversa de hoje, com o analista de mercado da Scott Consultoria, você vai acompanhar agora sobre a situação do mercado do boi gordo. Confira! Olá a todos, eu sou Juliana Pila, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Trago informações sobre o fechamento do mercado do boi gordo. Bom, o mercado do boi gordo ele segue com preços firmes e em alta. A oferta de animais terminados segue pequena e a demanda interna melhor, impulsionada pelo final de semana prolongado, junto ao bom ritmo dos embarques, colaboram para o cenário. Destacamos que o mercado está com alta volatilidade e existem ofertas de compra acima das referências. Do lado das exportações, além da alta do dólar nos últimos dias, o que favorece as exportações, a habilitação de frigoríficos para exportação de carne bovina para a Arábia Saudita e para a China, ocorrida no início dessa semana, deve aumentar a disputa pela matéria-prima entre os compradores. Portanto, para os próximos dias, o mercado deve seguir apresentando valorizações. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre taxa de juros Selic e vamos falar também sobre o risco Brasil. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por ter aceito o nosso convite aqui para falar de um tema interessante e esclarecedor. Obrigado. Sempre à disposição, Toninho. Márcio, o Brasil vem caminhando e a coisa vai. Quando você fala agora em bala, daí a pouco surge um fato novo e realmente tá difícil para soltar o freio de mão. Parece que tem gente segurando esse freio de mão. Mas, entre tapas e beijos, parece que está sobrando mais um pouco de beijo, porque parece que a taxa de juros, a Selic, está abaixando, né, Márcio? Sim, e isso está ajudando, né? Sim, ajuda bastante. Na última reunião do Copom foi pré-fixada essa taxa, a meta para 5% ao ano. É o menor nível desde o início do Plano Real. Aí é bom a gente lembrar que no final dos anos 90, essa taxa chegou a quase 45% ao ano, mais de 40%, que é uma taxa muito elevada. Inclusive você preparou um material interessante, um gráfico, para mostrar isso aí. Você pode acompanhar agora a taxa de juros Selic, que é fixada pelo Copom, ao ano. Em 1996, né, Márcio? Chegou a bater quase nos 45% ao ano, né? Justamente, foi o ponto mais alto da taxa Selic durante o Plano Real. Depois ela veio em queda e ao longo dos anos ela sempre oscila, né? Às vezes em momentos de crise ela eleva, mas agora ela chegou ao menor patamar, 5%. E isso já é inclusive reflexo da segurança, da estabilidade que o país começa a adquirir. Tanto que também o risco Brasil, o risco país, caiu bastante, né? A gente chegou até aí a ter momentos que ele ultrapassou a marca dos 2.000 pontos. E hoje já está aí pouco acima de 100 pontos, né? Então, isso mostra uma segurança para o país e faz com que a taxa de juros possa cair. E a queda da taxa Selic, ela é positiva para todo o conjunto da economia. Para a dona de casa, para o produtor, para o empresário, pois
na tomada de empréstimos, o custo fica bem menor e isso aquece a economia. Era justamente o que eu gostaria que você falasse, porque muita gente deve estar pensando assim, ou já ouve falar demais em taxa Selic e tal, mas é muito interessante a gente observar isso aí. A taxa Selic é quem domina os juros no país, né, Márcio? Isso. Então, de maneira geral, dá-se uma visão geral para as pessoas, às vezes, que não têm uma ideia do que significa isso. A taxa Selic ela é a taxa básica de remuneração dos títulos públicos, ou seja, é quanto o governo está pagando de juros, né, naquele dinheiro que ele toma emprestado lá nos títulos do Tesouro Direto e outros que ele lança no mercado. Ou seja, quando a taxa Selic baixa, né, as pessoas, os investidores preferem tirar esse dinheiro que está nos títulos públicos e passar para o mercado. Exemplo é o Ibovespa, que já ultrapassou a marca dos 100 mil pontos. E quando esse dinheiro sai dos títulos públicos, por exemplo, e vai para a Bovespa, isso gera emprego. As empresas estão investindo, aumentando a sua produção e isso melhora significativamente o país. E também, né, por um outro efeito, reduz o gasto que o governo tem com a sua dívida pública, porque se baixou a taxa Selic, ele está pagando menos de juro na remuneração desses valores. Então, para você tentar entender de maneira geral, seria o seguinte, você está precisando de dinheiro e vai fazer um empréstimo no banco. Por exemplo, se a taxa de juro, se a taxa Selic tiver a 10%, por exemplo, o juro que você vai pagar daquele dinheiro que você vai pegar emprestado é muito maior do que quando a taxa Selic está, por exemplo, no caso atual, a 5%. Então, esse juro cai um pouco. Isso significa o seguinte, que a taxa de juros tem uma influência em todo o mercado brasileiro, né, Márcio? É isso mesmo. Na comida que você compra, no carro que você compra, no dinheiro que você pega emprestado, enfim, no cartão de crédito, num monte de coisa aí, essa taxa de juro, ela tem o seu reflexo. Isso, ela é, né, impactada pelo risco país, porque para que você possa entender, esse risco país é como um score de crédito que qualquer um de nós tem lá no Serasa e no SPC. Se eu sou um bom pagador, meu score é bom e o banco me empresta um dinheiro mais barato. Se o meu score é ruim, isso se torna mais caro. E para o país da mesma forma. Você também preparou um material aqui que é sobre o Risco Brasil. O Márcio deixou muito bem claro, por exemplo, se você é um bom pagador, você tem crédito em qualquer lugar. Justamente. Né? Se você é um pagador mais ou menos, aí a turma já vai dar uma vasculhada na sua vida, vai te vender, mas vai vender assim, com o pé atrás e, se possível, até aumentar o preço do produto, né? E se você é um péssimo pagador, provavelmente você não vai ter crédito nenhum. O Risco Brasil funciona do mesmo jeito. Quer dizer, de maneira geral, atualmente, agora nesse momento, tudo está a favor do Brasil, né? Esse Risco Brasil. Quanto menor o número do Risco Brasil, maior é a confiança que as empresas, outros governos, outros países têm aqui no nosso país. E quanto maior o número, menor é a confiança. Justamente, Tony. Hoje a gente tem um risco Brasil baixo, risco país, e isso faz com que o governo tenha credibilidade para conseguir captação a juros mais baratos, tanto aqui no mercado interno como no resto do mundo. Todo país ele precisa de investimentos, ou seja, quanto mais indústrias de fora, de outros países, vierem aqui para o nosso, mais emprego, mais divisas, mais dinheiro nós vamos gerar aqui no nosso país. E quanto menor esse risco Brasil, mais empresas, mais gente investindo no país nós vamos ter. Então a gente tem que ficar de olho nessa taxa Selic, nesse risco Brasil, que são dois pontos fundamentais para que outras empresas injetem dinheiro no país e faz a nossa economia andar. Né, Márcio? É isso mesmo, Tony. Tanto é que nos últimos meses a gente tem visto cada vez mais o anúncio de empresas estrangeiras de investimentos que serão feitos no país, que vem, né, em função dessa nova confiança que se tem na gestão pública. Agora, você, Márcio, você que é um economista, é uma pessoa que está bem por dentro do mercado, na sua visão, o que você acha? Vai ou não vai? Toninho, o governo fez reformas importantes, né? A gente ainda tem aí uma reforma fiscal para ser feita, reforma política, mas o que a gente tem visto, acredita-se que 2021, né, já vai ser aí um divisor de águas rumo a um crescimento sustentável de médio e longo prazo. Concordo com você.
Tá precisando aí a turma aí deixar de falar muita bobagem. Tem muita gente falando algumas besteiras aí, soltando alguma coisa no ar, e isso é prejudicial para a nossa economia. Pessoas, empresas, investidores que investem em alguma coisa, qualquer coisa que ele perceber aonde ele está querendo investir, qualquer coisa assim meio negativa que pode gerar uma turbulênciazinha, ele já não investe. Então aqui no Brasil parece que é praxe, é costume as pessoas torcerem para dar errado. Eu estou torcendo para dar muito certo, eu e muita gente. E eu ainda acredito. Agora, os políticos têm que botar um pouco mais de freio na boca, falar menos e agir mais, né, Márcio? Concordo, Toninho. Mais ação e menos conversa. É isso que o país está precisando. É verdade. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu espero você mais vezes aqui. Obrigado, Márcio. Estamos à disposição, Toninho. E depois do intervalo, eu vou conversar com Elcio Guimarães. O Elcio, ele é chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, e nós vamos falar sobre os rumos da pesquisa brasileira, os desafios que esse setor enfrenta. É um minutinho só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Elcio Guimarães. O Elcio, ele é o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão. E nós vamos falar sobre os rumos da pesquisa brasileira, os desafios que esse setor enfrenta. É um desafio muito grande. Elcio Guimarães, muito obrigado pela sua participação, pelo convite em participar do nosso programa. E eu sei que você tem uma bagagem enorme e que pode levar essas informações para que as pessoas entendam a importância da pesquisa aqui no nosso país. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Elcio, o país hoje, o setor agropecuário brasileiro principalmente, ele está no que está, segurando as pontas da economia brasileira, gerando empregos, gerando dinheiro, graças ao trabalho de pesquisa da Embrapa, unidades estaduais, entidades estaduais de pesquisa, universidades, enfim. É um conjunto de fatores que fez com que o país chegasse no ponto que chegou. Só para você ter uma ideia, em 40 anos de Brasil, de produção de alimentos, o nosso país foi o país que mais cresceu em produção em nível mundial. Nós crescemos por volta de 3,5%. O que cresceu mais foi os Estados Unidos, com 1 ponto qualquer coisa. Então, olha a importância desse nosso país e o quanto ainda nós podemos crescer. Mas só que para crescer, nós dependemos de alguns fatores. E um desses fatores é a pesquisa da Embrapa. E a Embrapa tem soluções para aumentar a produção e produtividade, olha, muitas e muitas vezes. É por aí, Nelson? Sem dúvida, Toninho. O que nós temos hoje de agricultura, pecuária, é fruto realmente do investimento de uma gama grande de parceiros, nos quais a Embrapa é um deles, né? Nós tivemos a felicidade de trabalhar para o agro, com o agro durante uma série de anos e produzimos uma série de resultados que trouxeram a agricultura e a pecuária onde estão hoje. Agora, o grande desafio é levar daqui para frente, porque você sabe que você trazer alguma coisa de 0 a 10 é fácil quando você está lá no 0. Quando você está no 9, para chegar no 10, requer muito mais esforço. E isso requer uma pesquisa muito mais enfocada, profunda, né? Muito mais bem dirigida, muito mais centrada em resolver os problemas que realmente... Muito mais cara, né? Muito mais cara também, né? Mas que tem que ser focada nos problemas do agro, né? Você não pode querer fazer a pesquisa que você fazia há 10, 15, 20 anos atrás, pensando que você vai solucionar o problema. Essa é a base, e é uma base forte, para levar para os próximos passos. Agora,
esses próximos passos vão requerer um outro tipo de comportamento, vão requerer uma integração muito maior entre os diferentes parceiros. E aí, quando eu falo entre diferentes parceiros, e você mencionou universidade, outras empresas públicas, mas o setor privado é extremamente importante, né? A participação do setor privado, o apoio do setor privado ele que vai vender. É extremamente importante, porque é ele que no fim vai falar isso serve ou não serve. É e é ele quem vai transformar a nossa pesquisa em processos de inovação, né? Ou em inovação. Caso contrário, o que nós vamos ter é uma pesquisa aí nas nossas prateleiras que realmente não produzem resultado algum. Mas esse é o grande desafio que nós temos agora, é como fazer um avanço num nível um patamar muito mais alto que nós estamos. Hoje, se você procurar e andar como você anda aqui pelo nosso estado de Goiás, você vai ver que os agricultores e os pecuaristas já não são aqueles pecuaristas que falam de minha vaquinha produzia 15 litros, 10 litros, é outra coisa. A história mudou muito. A história mudou muito. E claro que agora a ciência, para chegar a esse nível, tem que também fazer um esforço muito maior. E esse esforço muito maior, como eu falei, exige uma parceria muito mais forte, exige investimentos muito mais fortes, e exige continuidade, que é um dos pontos fundamentais da pesquisa, que você não pode colocar recurso hoje, amanhã nós não temos recurso, então tira recurso. Volta recurso. Não, pesquisa não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Eu, particularmente, não tenho nada contra governos passados, nem governo atual, muito pelo contrário. Eu gostaria que a coisa andasse muito mais rápido. Mas aqui no nosso país, nesses últimos 20 anos, a pesquisa caiu muito, decresceu, foi para baixo. Infelizmente, foi para baixo. O Brasil perdeu vários e vários anos que poderia estar aí lá em cima, mas infelizmente, por questões políticas, o nosso país não andou. E a Embrapa, por pouco, quase muito pouco, não fechou. Teve aí momentos dificílimos. Quando eu falo Embrapa, eu tô levando também para outras entidades estaduais e universidades. Bom, e pegar isso agora, reerguer, não é fácil. Então a pesquisa tem que ter dinheiro, porque a partir do momento que você começa um trabalho, ele não termina com 1 ano, 2 anos, ele demora 10, 15, 20 anos para chegar a um resultado positivo. Esse é o nosso grande problema, né? Porque o investimento que é feito em pesquisa é um investimento que requer, né, um grande capital, requer continuidade e, como você falou, infelizmente, por políticas de diferentes governos, isso tem sido um sobe e desce que desfavorece completamente. Claro, o único que perde é o agricultor e a sociedade que usa dos produtos que a nossa agricultura coloca na mesa, né? Nós, sem dúvida, a Embrapa, se você olhar a retrospectiva e o que nós recebemos de recursos nos últimos anos, tem sido proporcionalmente um recurso decrescente. E isso nós não podemos, né, com essa quantidade de recurso, produzir mais como a sociedade está requerendo hoje. Como eu falei, antes você tinha 0, produzir 9, você colocava uma quantidade de recurso, você produzia 4, 5, 6, 7. Hoje você tem que colocar muito mais recurso para produzir menos. E o nosso problema também é a rapidez com que a tecnologia está avançando. Então, nós não podemos ficar dependentes de vamos ver qual vai ser o nosso orçamento do ano que vem. Nós temos que ter uma projeção e uma ideia muito clara para poder fazer esse investimento de médio e longo prazo e acertar no alvo. Caso contrário, a gente vai ficar, pensa um ano, pensa outro ano, e pesquisa, para ser eficiente, não funciona dessa maneira. Só para você ter uma ideia, foi feito um trabalho pela Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, no ano passado, 2018. E foi justamente voltada para a pesquisa. O que significa pesquisa? Só para você ter uma noção, a cada um real investido na pesquisa, depois dessa pesquisa finalizada e levada para frente, voltava para o Estado de São Paulo, voltou para o Estado de São Paulo, R$7. Investiu 1 e voltou 7. Há setores em que foi investido R$1 e voltaram R$12. Queira ou não, um país só vai ser uma nação forte se governos pensarem
em educação, em cultura, em conhecimento e deixar essa bobajada de lado que está acontecendo, infelizmente, aqui no nosso país, com algumas classes políticas. Infelizmente. Nós temos um balanço social, né? A Embrapa tem um balanço social, e esse balanço social da Embrapa, com as tecnologias que a Embrapa gera e monitora, cada real investido na Embrapa retorna à sociedade R$12,16. Não precisa falar mais nada, deu para você entender, tranquilamente. Elcio Guimarães, chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E as portas para a Embrapa, as portas aqui do nosso programa estão escancaradas para vocês. Obrigado. Conte com a Embrapa, Obrigado. Estamos sempre à disposição de vocês. Falou, Elcio, obrigado. Foi um prazer. E dia 28, agora de novembro, ele vai tomar posse, aqui em Goiânia. Será um prazer tê-los conosco lá na Embrapa Arroz e Feijão. Obrigado, Elcio. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.